Olá, galera, eu sou Cauane Maia, tô começando mais um episódio do Negritar para falar sobre literaturas negras. E dessa vez a gente sai da Nigéria, né? E vamos explorar a literatura de Ruanda, tá? Olha isso, que novidade boa! Por enquanto, a gente sai da Nigéria e começa a explorar outros locais aí do continente africano. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, comentem se já leu, se não leu, qual é o personagem que mais gostou. Bora negritar? Saímos da Nigéria por enquanto e vamos explorar agora outras partes, né? Quem diria? Mas foi uma boa jornada na Nigéria, né? A gente começou com um bloco muito interessante. Olá a todas e todos, todes. Sejam bem-vindos ao canal. Já começa aí marcando, se você gostou, já dá o like, marca, se inscreve, compartilha, marca todo mundo. A gente vai falar agora sobre literaturas negras e a gente vai sair da Nigéria, né? A gente fez um bloco muito maravilhoso de autoras e autores da Nigéria, né? Falamos de Igbo e Yorubás, a gente passeou um pouquinho por esse país maravilhoso, né? Cheio de informação tão pertinente. Falamos um pouco da tentativa de independência de Biafra através desses autores e autoras. E agora a gente vai para Ruanda, através das obras da Scholastique Mukasonga, uma ruandesa que está radicada, se eu não me engano, agora na França. E ela escreveu, e agora a gente tem obras incríveis dela, que chegou uma série maravilhosa de livros da Scholastique, que vão trazer uma série de passagens, né, de memórias um pouco autobiográficas, e a primeira delas, que já virou filme, inclusive a Nossa Senhora do Nilo, que é a experiência de uma jovem Tutsi numa escola onde só tem Hutu, quase esquecendo. E dentro dessa escola, né, que é uma vaga, poucas vagas são destinadas para as famílias Tutsi, ela consegue essa vaga, vai para essa escola, uma escola conceituadíssima, uma escola religiosa, e lá ela vivencia a experiência da violência étnica que havia ali, que estava presente também nas relações entre elas, né? Como ela vai desvelando pra gente como a personagem lida com a hostilidade das estudantes Hutus contra as Tutsi, e como isso também vai impactar no processo de aprendizagem delas, né? E como isso vai se revelando ao longo da trama. Algumas alianças interétnicas também, né? Algumas famílias que são mistas, né? Que são Hutus e Tutsi. E aí essas meninas também se percebem ali numa solidariedade em certa medida. Esse livro virou filme, né? Quem quiser já dá uma pesquisada aí para curtir esse filme. Foi a primeira leitura que eu fiz da Mukasonga, e foi uma das literaturas mais incríveis também, porque ela também traz um pouco sobre essa presença belga em Ruanda, a presença da França também em Ruanda, como esse processo de colonização também ele vai se desvelando, mesmo tendo um contexto de conflito interétnico. Na realidade, a gente pode até pensar que, em alguma medida, isso também influencia, né? O segundo que eu li foi Baratas, também é uma memória, né? Um livro de memórias dela, que em Ruanda as mães Tutsi tremiam de angústia de dar à luz aos filhos, né? Porque já havia ali um conflito iminente, né? Porque sabia que isso se tornaria uma dura realidade para essas crianças.
Então elas seriam humilhadas, perseguidas, elas seriam vitimizadas por toda essa violência. Então Baratas ele já é um pouco mais um olhar direcionado mesmo para o conflito. Baratas eram os termos que os Hutus utilizavam para se referir aos Tutsis, e quando culminou o grande extermínio, havia um salve geral de que os Tutsis, as Baratas, precisavam ser exterminadas, executadas, né? Então, é um livro muito dramático também, muito duro. E um dos livros que também vai falar, né, desse início de conflito entre os Hutus e Tutsis é A Mulher de Pés Descalços, onde ela vai trazer um pouco a memória sobre a mãe dela, né? Sobre como a mãe dela lidou com esse deslocamento forçado, porque as famílias Tutsis foram retiradas das suas terras e foram confinadas num território árido, de pouca possibilidade de plantio, de criação de gado, criação de animais já nem se podia mais ter, né? Que elas tinham para produção de leites e subsistência da família. Quando elas foram retiradas das suas terras e confinadas nesse local, numa terra perto da fronteira com Burundi, né? E como a violência ainda assim, mesmo as famílias tendo sido deslocadas, mesmo tendo sido impedidas de seguir com seu plantio e com a sua criação de animais para a subsistência das famílias, ainda assim, com uma certa frequência, os militares Hutus iam lá e faziam barbaridades com as casas, com as famílias. Mas A Mulher de Pés Descalços é uma história de resgate de memória dela, né? Que ela vai falar sobre a mãe, o papel da mãe, como mantenedora de uma esperança, como uma protetora também do lar, né? Como essa mãe se mobiliza para mandar os filhos para a escola, como é feito o processo de guardar os poucos recursos que haviam para compra de roupa, a única roupa que os filhos podiam ter, o único material escolar possível para se comprar. E é lindo. E o que mais me marcou nesse livro foi a relação dessa mãe, dessa mulher de pés descalços com a terra, né? A sua relação com as árvores, com o plantio, com a lavoura, uma pequena possibilidade também de criar uma subsistência, e toda a trama vai se desenrolando ali, né? Naquele lugar, né? A produção da cerveja que elas fazem, então todo o cuidado, apesar dos pesares, de seguir na condução da sua família, do seu núcleo familiar. Scholastic Mukasonga é uma das grandes literaturas. Depois que eu terminei de lê-los, eu fiquei até comentando que eu estava impregnada de Ruanda, assim, eu fiquei sentindo muito a presença das personagens e sentindo muito a trama nas minhas entranhas, assim, eu sentia os cheiros, eu sentia os receios, eu sentia a esperança também. Então é um livro arrebatador, são livros arrebatadores, é uma autora maravilhosa que tem produzido bastante e que tá aí nos brindando com a sua presença incrível e a sua força ancestral. É interessante observar que ela recupera o seu nome tradicional, o seu nome Tutsi, apesar dela ser... Também ela traz o Scholastic, o Mukasonga, e aí ela vai contar no livro o significado do Mukasonga, o significado de alguns nomes, e aí fica essa dica maravilhosa de leitura aí pra gente poder se deliciar com as 3 obras. A Mulher dos Pés Descalços, Baratas e Nossa Senhora do Nilo. De fato, lembrar sobre essa leitura é até um pouco emocionante, assim, porque é uma leitura que mexe muito com as emoções. Eu fiquei realmente muito
muito mexida. Então, esse é o nosso programa de hoje, falar da obra da Scholastique Mukasonga, falar sobre literatura de Ruanda, falar sobre as obras incríveis que falam sobre a trajetória Tutsi. Se você gostou, já comenta aqui embaixo, né? Compartilha, marca, se inscreve no canal, chama geral para curtir, para ler, para falar sobre essas literaturas. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu troféu joinha, né? Pra gente aqui. E é isso, comenta também aqui com a gente se você já leu, o que você achou, quais são suas impressões. Também a gente quer trocar essa ideia com vocês, ok? Então por hoje é isso. O Dabó.